Olá pessoal, eu sou seu amigo Raimande Araújo e hoje no programa O Guardião das Sete Chaves eu vou contar um relato para vocês. Meus amigos, o tema de hoje é O Socorro de Zé Pilintra. Seu doutor, bravo Senhor, Zé Pilintra chegou, bravo Senhor. A moça que nos conta esse relato diz que foi morar com a avó paterna dela desde os 5 anos de idade. E disse que ela sempre teve sonhos premonitórios, que ouvia espíritos. Só que a mãe dela, sempre que ela contava essas coisas para ela, a mãe não acreditava e ficava muito brava com ela. Muitas vezes até a chamando de mentirosa e expondo a menina em situações vexatórias na frente dos outros. Não sei como, mas é por essa razão que ela simplesmente parou de contar para a mãe dela as experiências que ela tinha. Mas quando ela foi morar com a avó paterna, que é umbandista, diz que tudo mudou em sua vida. E por ela ser mais experiente e muito mais espiritualizada que a mãe dela, ela percebeu esses dons da neta e começou a ensinar a menina a lidar com essas coisas de forma que isso não se tornasse algo que a prejudicasse, mas que ela pudesse ajudar os outros com esses dons. Mas a avó da moça que nos conta esse relato não tinha compromisso com a Umbanda, e sim com o Espiritismo. Ela quer dizer que é com o Espiritismo kardecista ou a mesa branca. E ela contou também que o avô paterno dela também era kardecista e, por coincidência, ele nasceu no mesmo dia que a neta. Eles faziam aniversário no mesmo dia, só que ele é falecido, mas que ela teria isso a hora para iniciar na caridade. Enquanto isso, era para ela ir estudando e aperfeiçoando ali a sua personalidade através de uma reforma íntima. Quando ela completou 11 anos, o irmão dela, o do meio, ela diz que tem 2 irmãos mais. O irmão do meio foi morar com ela e com a avó. Na época, ele tinha 8 anos de idade e ela conta que ele é homossexual. E a mãe dela também não aceitava isso. Não, ela não aceitava. Então o expulsou de casa. Poxa, com 8 anos de idade expulsou o filho de casa? Meu Deus! Mas a moça que nos conta esse relato diz que tinha horror de ficar sozinha em sua casa, por conta das coisas que ela ouvia, e por conta disso, a avó carregava ela para todos os cantos que ia. Todo lugar que a avó dela ia, ela ia junto. Mas um certo dia, numa sexta-feira, a avó dela foi chamada para ajudar uma mulher que estava obsediada por um espírito, e era ali num sítio próximo ao deles até. Isso foi quando ela já tinha uns 12 anos de idade mais ou menos, e ela conta que isso acontecia com frequência. Frequentemente a avó dela era chamada para ajudar em situações desse tipo. E ela disse que não importava se fosse de dia ou se fosse de noite, e até de madrugada ela ia. Ela ia junto com a avó dela, mas não ficava sozinha em casa, não ficava. Mas nessa ocasião, que era ali por volta das 6 horas da tarde, a outra médium que veio pedir ajuda à avó dela disse que dessa vez era melhor que os netos não fossem juntos, porque se tratava de um caso grave e as crianças poderiam ser afetadas por essas energias maléficas. Aí até por conta da abertura que eles tinham, que eram meio médiuns também. A essa altura, o irmão dela já estava desenvolvendo também a mediunidade dele, só que na Umbanda. Mas é óbvio que o irmão dela, mesmo trabalhando isso, ele não estava apto ainda a enfrentar uma coisa daquelas. Ele era só uma criança. Na época, ele estava com somente 9 anos de idade. Sendo assim, mesmo com um pouco de medo, a moça que nos conta esse relato disse que era para a avó dela ir tranquila, que ela ficaria bem em casa com o irmão dela, que iam ficar assistindo televisão e era para ela ir sossegada. Então a avó dela falou que voltaria o mais rápido possível e foi embora. Lá para as 7 horas da noite, eles jantaram e foram para a sala ver televisão.
Ela ficou ali sentada no sofá, mexendo com os bordados dela, e o irmão dela sentado no sofá ao lado da janela. Ela conta que aquela casa é muito antiga, é de 1900, é do tempo que Guaraná ainda tinha rolha, era muito antiga mesmo. A casa também não tinha forro, então você acabava escutando as pessoas que andavam pela calçada da casa. Os quartos também não tinham portas, só cortinas, e a porta da sala, que é a porta de entrada, tinha aquelas janelinhas para você ver quem está lá fora. E diz que o portão, toda vez que alguém abria ou fechava, ele fazia aquele barulhinho, ele rangia. E dependendo da pessoa, eles até sabiam quem era. Diz que Ticinha até hoje diz que é fulano quem está chegando, só pelo ranger do portão. E tudo isso que ela vai dizer aqui não durou mais que um minuto para acontecer. Lá pelas 11h30 da noite já, ela e o irmão estavam ali entretidos assistindo televisão, quando de repente escutaram um portão abrir, e diz que imediatamente eles se entreolharam assim. Um olhou para o outro olhou para um, porque sabiam que não era a avó. Não era a avó que estava chegando, porque se fosse ela, eles com certeza escutariam um carro parando ali, de quem a levou ao sítio e ia trazê-la de volta. Escutariam um carro parando, ela se despedindo do pessoal, mas não escutaram absolutamente nada, só o portão abrindo. Logo após, eles escutaram passos e mais passos, como se fossem passos de pessoas calçadas com botas masculinas, tipo essas botas de couro, do bico fino, aquelas botas que são usadas por peões, era do tipo dessas. E aí foram do portão em direção ao corredor, ao lado da janela que o irmão dela estava sentado. Sabe aquele barulho poc, 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 aquele barulho das portas? Ela correu para o lado do irmão dela e perguntou assim, assustada: "E agora? A gente tá sozinho?" Foi quando eles escutaram aquelas pessoas passando ao lado da janela que eles estavam, poc, 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 aqueles passos. Nessa hora, eles já estavam aterrorizados. Estavam tremendo que nem vara verde. E aí o irmão dela teve a ideia de pedir ajuda a quem? Ao Zé Pilintra. "Seu Zé, nos ajude, nós estamos sozinhos, nos ajude, por favor." Imediatamente eles escutaram um grunhido alto, misturado com miado de gato, relincho de cavalo, tudo junto, aquela bagunça, e uma correria desvaída daquelas botas que entraram lá, poc, 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 agora estava correndo, atropelando alguma coisa pelo caminho, aquela bagunça lá fora, até que o portão bateu. E assim que o portão bateu, eles olharam lá fora e o que eles viram os deixou mais aterrorizados do que antes. As 3 cadeiras do alpendre que eles tinham estavam grudadas no portão, entrelaçadas naquele portão, penduradas com diferença de 1 metro de altura entre uma e outra cadeira. Sabe a cadeira de alpendre? Aquela cadeira que todo mundo tem em sua casa? Aquela cadeira que tem umas fitas passadas assim, tipo cruzadas, que a gente senta assim na varanda de casa? Então, aquelas cadeiras, eles ficaram assim por um tempo sem entender nada, sem conseguir se mexer. Dizem que os arrepios saíam assim pelas costas e saíam pelas pernas. Eles estavam pálidos, seu sangue parece que não corria. Sabe quando você não tem reação nenhuma? Alguns minutos eles ficaram ali, sem reação nenhuma, apavorados, coração disparado. Quando o sangue voltou a correr, eles foram tentar tirar as cadeiras do portão, mas quem disse que eles conseguiam? As cordinhas pareciam que estavam entrelaçadas no portão, e diz que eles só conseguiram tirar essas cadeiras de lá no dia seguinte com a ajuda de 3 homens. Lá pela 00:15, a avó chegou em casa e assim que viu as cadeiras penduradas no portão, ela entrou e encontrou as crianças com os olhos arregalados, assustadas. Elas estavam trêmulas, grudadas uma à outra. Assim, logo ela percebeu que aquilo não era traquinagem, não era traquinagem, que alguma coisa tinha acontecido, e perguntou o que aconteceu. Aí, quando o irmão dela conseguiu falar,
Depois da avó dar um pouco de água com açúcar para eles e benzer os dois, ele contou tudo o que aconteceu, e até a avó dela, que já é acostumada com essas coisas, ficou assustada, muito assustada. Daí no outro dia pela manhã, já mais calmos, eles perguntaram para a avó deles se ela sabia alguma coisa do que tinha acontecido, e ela conta que a avó dela tem uma imagem do Zé Pilintra numa prateleira lá no quarto dela, onde ela reza, coloca cigarros e café para ele, e ela disse que o Zé Pilintra contou para ela durante um sonho o que tinha acontecido naquela noite. Ele disse a ela que o menino teve um raciocínio muito rápido e que, graças a Deus, o que tinha entrado ali naquela casa era um assassino que pretendia libertar um outro colega que estava preso à cadeira. Ficava no fundo da casa deles. Se um dos dois ou se uma das crianças tivesse saído da casa para ver quem era, com certeza esse homem o teria matado. Teria matado as crianças porque ele estava armado e drogado. Quando o irmão dela chamou pelo Zé Pilintra, ele veio e afugentou o assassino, o bandido, jogando as cadeiras em cima dele, para que ele nem tivesse a ideia de voltar. Então eles pediram à avó para que fizesse uma oração ao seu Zé Pilintra naquele dia. Agradeceram e eles ficaram felizes, e até hoje eles têm um carinho muito especial, uma gratidão imensa a essa entidade nos corações deles. Meus amigos, mais um relato aqui no programa O Guardião das Sete Chaves. Em nome do Guardião Oxóssi, do Pai Joaquim de Aruanda, da Cartomante Delamare de Iemanjá, a você que nos acompanhou, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.